amigos da TV Cidade, estamos iniciando mais um programa Ligados em Alimentos. Para você que gosta de saber como um alimento é produzido, qual o seu processamento, que tecnologia é empregada, aqui você está no lugar certo, no Ligados em Alimentos. Hoje nós falaremos sobre chocolate. Chocolate é um produto muito consumido, sendo que sua produção tem aumentado nos últimos anos. Produzir chocolates requer um entendimento do consumidor. Os tipos preferidos de chocolate variam, tá? A história de cada país, em função da história de cada país, cada local. E os diferentes sabores e usos, né, para o chocolate refletem a história da indústria dos diferentes lugares, diferentes países, diferentes regiões também. O sabor do chocolate é parcialmente determinado pela química do produto, que hoje nós vamos conhecer. Os ingredientes utilizados na produção de chocolates e de seus produtos, né, seus derivados, como bombons e outros tantos, têm importante papel na aceitação pelo consumidor e na apresentação do produto. Bom, neste mês de março, como eu já comentei, vou convidar mulheres batalhadoras, guerreiras, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma batalhadora, uma mãe bem valente, que é minha colega, engenheira de alimentos, Samantha Saraiva dos Anjos, que é especialista em chocolates. É um prazer recebê-la, Samantha, aqui no Ligados em Alimentos. Muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu, Milena. Estou muito feliz que você aceitou o nosso convite para vir aqui, passar um pouco muito da sua experiência como especialista em chocolates e nos conte, né, um pouquinho de onde que vem, né, na verdade, antes do próprio chocolate, né, tem o cacaueiro, né, como é que tudo começou? Bom, se vai começar a falar em chocolate, a gente inicia com a história lá das tribos mexicanas antes do descobrimento, né, digamos assim, das Américas. Então, os maias, astecas, olmecas, desde aquela época já se consumia algo que seria, né, o precursor do que é o chocolate de hoje. Naquela ocasião, era uma bebida fermentada com especiarias, que talvez hoje fosse mais parecido com uma cerveja do que nada a ver com chocolate quente, né? E essa bebida, ela era especialíssima, ela era oferecida para nobres e guerreiros, digamos assim. Que era até chamado de alimento dos deuses, o cacau, né, era tido como um alimento dos deuses. Cacau. A ele se julgava que ele tinha propriedades espirituais, então que curas espirituais. Era também, na sociedade asteca, utilizado como moeda de troca. Então, tantas amêndoas de cacau, uma mulher, tantas amêndoas de cacau para trocar por alimentos, por animais, enfim. Era como se fosse o dinheiro hoje em dia, né, de tão valioso para aquela sociedade lá. Enfim. E depois, digamos assim, na era já do descobrimento, né, quando os espanhóis, portugueses, enfim, começaram a desbravar a América do Sul, chegaram no México. Primeiro que teve contato com o cacau foi o Cristóvão Colombo, e eles tinham a missão de vir, né, descobrir as novidades que as outras terras tinham e de levar para a Europa, digamos assim. Uhum. Então, o Cristóvão Colombo pegou o cacau, que era tão apreciado pelos índios, né, do México, levou para a Espanha, só que aquela bebida tinha um gosto muito estranho, muito amargo, né, diferente demais para o paladar europeu lá da época, e eles não apreciaram, não gostaram. Uhum. Passaram-se uns anos, um cidadão chamado Hernán Cortés, que seria outro navegador, veio, né, e deu um pouco mais de atenção ao porquê o cacau era tão apreciado pelos índios, né, que benefícios ele teria, enfim, e levou essas propriedades funcionais, digamos assim, para a Espanha.
E a partir dali, então, ficou a curiosidade, né, e a vontade de se estabelecer a utilização do cacau. E foi aí que tudo começou, digamos assim, né? Sim. Bem interessante mesmo. Uhum. O que o cacau tem de propriedade, então, tão benéfica, tão boa para a saúde, que ele sempre foi muito procurado, né? Sempre foi muito bom. Ele era considerado o alimento dos deuses. Sim. O cacau, na amêndoa, né? Que é na verdade, o fruto do cacau, ele é composto, então, por uma casca, pelas amêndoas. E nessas amêndoas é que estão todas as substâncias, digamos assim, todas as benéficas. Propriedades. As propriedades. Então, desde a época dos índios, se tinha histórias que os guerreiros tomavam um copo daquela bebida, né, precursora do chocolate, e andavam quilômetros. Aquilo dava energia. Sim, dava muita energia. Era uma substância sentida como afrodisíaca, energética. Sim. Então fazia bem já para aquela turma de antigamente, né? E o que a gente tem agora é que a amêndoa do cacau, ela tem mais de 300 substâncias que são muito benéficas à saúde, né? E dentre elas, a mais importante, a mais famosa é a teobromina, que no caso, no nosso sistema, no nosso metabolismo, ela é precursora, né, da dopamina e da serotonina, que são as substâncias associadas ao bem-estar. Então, as pessoas, né, muitas pessoas consomem o chocolate e ficam felizes, ficam mais calmas, ficam faceiras, assim, né? Existe todo um contexto científico por trás disso. E também em relação à saúde, né, ao sistema cardiovascular, né? Sim, porque essas substâncias, elas são antioxidantes. Então a gente sabe, né, hoje em dia que os antioxidantes, eles fazem um bem para vários tipos de doenças, né? Combatem câncer, melhoram o sistema circulatório, o sistema cardíaco, enfim, combatem os radicais livres, né? E chocolate isso, é tudo de bom mesmo, né? Super recomendado. Tem muitas substâncias que têm essa ação, digamos assim. Uhum. E aqui no Brasil ele é produzido, né? O cacaueiro. Aonde que tem a plantação do cacaueiro? Em que regiões? Esse tipo de planta, ele precisa de muito calor e umidade. Então, aqui no Brasil, o cacau, ele predomina, né, no estado da Bahia, aquela região de Ilhéus ali. Ele também é muito plantado no Amazonas, no Pará, em Rondônia também, algumas plantações de cacau. E é um sistema interessante, né? Ele é uma árvore de porte baixo, ele precisa de sombra, porque ele precisa de calor e umidade, mas ele não precisa de incidência de sol. Então, existem as árvores da Mata Atlântica, lá na Bahia, né, altas, e ele fica embaixo, digamos, ali protegido, e acaba protegendo a floresta também, que não é dizimada. Não é dizimada, não é desmatada. Que legal. Do sistema Cabruca, que a turma chama. Sim, bem interessante, né? Bem legal. E essa produção, ela atende a demanda aqui no país? Não, atualmente não somos o que chamamos de autossuficientes, né, em cacau. É necessário importar. Se todo mundo que produz derivados de cacau, de chocolate, enfim, aqui no Brasil fosse depender do cacau nacional, não ia dar certo, ia faltar. Ia faltar. Mas e a qualidade do cacau daqui, como é que é? Ela é boa também? Sim, uma qualidade boa. Tem hoje em dia, tem muitas fazendas no norte, nordeste, que estão investindo no que a gente chama de uma produção de origem, né? Um cacau especial, que ele é endereçado, ele tem um endereço geográfico, ele tem características bem característico. Ele tem uma identidade, né? Um sabor, que legal isso, aromas, né? enfim. Muito bom. É bem interessante. E aí acaba definindo, então, os compostos aromáticos, então, essa questão? Dependendo da região onde o cacau é plantado, ele vai ser diferente de outra região, né? Dependendo das árvores, enfim, da parte, né, botânica que tiver na volta ali, ele
pode ser que a amêndoa tenha uma característica de sabor, né, lá no final do processo, mais frutada, ou menos frutada, um gostinho de frutas vermelhas, de manga, tabaco. Isso o consumidor consegue sentir? Só com aquele consumidor muito com paladar gourmet, bastante aguçado. Porque, de um modo geral, o cacau, ele é um commodity, né? Sim. Então, o que acaba chegando do consumidor geral não é esse tão especial, essa amêndoa tão trabalhada, né? É uma amêndoa que ela vai receber um aroma, né? Não é aquele aroma natural, mas existe uma tendência de produção. E isso tudo depende muito do foco que a indústria, né, que o produtor do chocolate quer atingir. Isso. É como eu te falei, né? Tem fazendas que trabalham especificamente com esse tipo de cacau especial, né? Como se fosse aquele vinho supra-sumo, né? Ali, fica anos e anos lá sendo preparado. Então essa amêndoa ela vai ser classificada, ela vai ser escolhida, né? Vai ser separada, as melhores vão ser destinadas a esse tipo de produção, que vai ter, digamos, essa identidade. E todas as outras, elas não vão fora, elas vão para o cacau geral, digamos, né? Que é esse que mais chega na gente, digamos assim. E os países que produzem o cacau, qual é o maior produtor no mundo? Os maiores produtores de cacau, né? Na África, Costa do Marfim, Gana, o Brasil, né? Também Bolívia, Venezuela, esses países assim quentes. E no ranking, o Brasil se encontra aonde? Olha, na produção de cacau, a gente pode afirmar com certeza entre os 10, digamos assim, países. E consumo? Né? Consumo entre os 5, crescendo. Olha. Não, desculpa, produção de derivados entre os 5. Consumo entre os 10 também, porque ainda tem muito o que crescer. Sim, entendi. O Brasil é um grande produtor de chocolate. Para o pessoal entender, né, pessoal de casa, os derivados seriam bombons, barras, chocolate em pó. Chocolate em pó, o chocolate mesmo processado. Né? O chocolate mesmo puro, então, é entre os 10. Da produção, sim, de líquor, enfim, né? Manteiga. Sim, tá. Samantha, e a respeito do pré-processamento do cacau, como ele ocorre? Desde a amêndoa, né, da seleção da amêndoa, até a secagem dela? Bom, lá na floresta, essa parte é bastante manual, assim, né? Tem que ser arrancado o fruto do pé, né, de cacau, do cacaueiro. Tem que... aquela casca, né, que a gente pode mostrar daí, vai ser quebrada manualmente, facas, assim, batem nela com cuidado para não romper as amêndoas. Então tem toda uma prática de manejo. Também, depois disso, as amêndoas elas são retiradas desse conjunto, né, casca, digamos assim, da casca, e são colocadas em barricas, ou tem sistemas até que são assim em folhas de bananeira, que coloca para fermentar. Então é o primeiro processo, digamos assim, químico que ele passa, onde já se começa aí a se desenvolver sabores e aromas, que depois podem vir a chegar no produto final. Após essa etapa de fermentação, a amêndoa passa por leitos de secagem, né? Então, um outro processo, digamos assim, para que a amêndoa ela é envolta em uma substância amilácea, uma mucilagem, que se a gente for consumir o cacau ou fruto, a gente vai chupar essa mucilagem, essa substância. Extremamente interessante, saboroso, né? Conforme o cacau, ela também tem um sabor diferente, enfim. Mas no caso do processamento da amêndoa para o chocolate, essa parte ela vai secar e vai agregar todo sabor e aroma também à amêndoa. Depois do tempo de secagem, essas amêndoas elas passam por uma classificação de qualidade e são encaminhadas ao beneficiamento. Ao beneficiamento. Ah, sim. E a partir daqui, então,
né? Chega na indústria, e a indústria, então, é que vai processar, né? Vai processar essa amêndoa. É assim que funciona. Elas ficam estocadas em silos. Como é que é? A partir da amêndoa, ela chegou, a indústria comprou. A beneficiadora, né? Isso, comprou a amêndoa e dali em diante. Então, essa beneficiadora, ela recebe essas amêndoas que foram, né, fermentadas e secas. E elas, então, a primeira etapa é vamos limpar, né, essas amêndoas. E muitas vezes também partir. Eu já tenho o primeiro produto derivado da amêndoa aí, que é o nibs de cacau, que hoje em dia está super em alta, porque de acordo com estudos, o nibs é a substância com maior teor de antioxidantes do planeta. Digamos, é o produto, né, que tem maior teor de substâncias antioxidantes do planeta. Então, algumas pessoas consomem ele puro, mas não é o foco, né? Ele na verdade é a base. Onde que a gente pode encontrar o nibs? Casas de produtos naturais, né? De um modo geral. De que forma se consome o nibs? O nibs, ele é adicionado em granolas, ele pode ser consumido puro, pode ser colocado em bolo, Ele vem em que formato? Ele pode vir no formato da amêndoa inteira, digamos assim, limpa, né? Como se fosse o amendoim sem casca. Tá. Ou ele pode vir partido, como se fosse um amendoinzinho partido também. É uma amêndoa partida. Né? Que foi fermentada e que foi seca e limpa. Depois do nibs, né? Se, por exemplo, o nibs não foi o meu produto, né, primeiro, digamos, eu quero transformar ele em líquor ou massa de cacau para seguir na produção do meu chocolate. Então eu vou passar por um processamento térmico, porque na fermentação a gente tem enzimas, micro-organismos atuando, né, naquele processo. Em algum momento a gente precisa interromper essa bioquímica, né? Sim. Então, o tratamento térmico, ele serve para isso. Ele, né, é colocada aquela amêndoa lá que foi fermentada e que foi seca para que ela pare de agir, digamos assim, biologicamente. E após isso, então, ele ainda passa por uma torra, onde também se desenvolve bastante a questão do sabor e do aroma, né? E uma prensagem, que nessa prensagem eu tenho um produto que chama o líquor, né, ou a massa de cacau. Essa massa de cacau ou líquor de cacau é uma das matérias-primas do chocolate, né? A partir do líquor, por mais um processo, digamos assim, físico, que é a prensagem, a gente pode obter a manteiga de cacau e também a torta de cacau, que após vai passar por um moedor, né, um processo de moagem, e vai virar o pó de cacau, que é a matéria-prima para os achocolatados, chocolate em pó, enfim. Tá, então aí nós já tivemos quatro. O nibs, o líquor, a massa, a manteiga. O líquor, ele pode ser tanto como o líquor e a massa são a mesma coisa. Uns chamam de líquor, outros de massa de cacau. A manteiga e o chocolate em pó. E o pó. Isso. Na verdade, é o pó de cacau. Pó de cacau. Tá. Então, né... Essa já é a segunda, digamos, a primeira é a produtora lá na lavoura, né? Sim. Produção do cacaueiro, do cacau, o fruto. Aí depois vem já o beneficiamento, que aí gera quatro produtos que nós podemos chamar de derivados, não? Do cacau, sim. Do cacau, sim. Né? Na verdade, eles são o cacau processado, né? Não chega a ser um derivado, porque eu pego a semente... É o cacau processado, exatamente. Né? Torro, isso. Prenso, tiro manteiga, tiro líquor, né? Daí prenso, tiro manteiga, daí faz a moagem do que sobra, vira o pó de cacau, tudo é cacau. Ele é todo super aproveitado. Sim. Não gera... A parte da amêndoa, sim. A parte da amêndoa. Sim, porque a parte do fruto, da casca e do tecido ali do fruto... Não para chocolate. Não para chocolate. Eles têm algumas outras aplicações, né?
tem partes assim, eu vi geleias, eu vi... bem interessante eu vi isso. Alguma coisa assim de usar Sim, porque tem que ter um destino. Como adubo, digamos assim, mas para o chocolate só interessa amêndoa. Até aí, bem legal. Eu não tenho chocolate ainda, né? Eu só tenho os produtos das matérias-primas que vão servir depois para produzir o chocolate. Que legal. Isso aí. E aí, então, a indústria que produz o chocolate compra esses produtos, né? O resultado do processamento da amêndoa, do cacau, para produzir, então, os seus produtos, né? Seus chocolates. Seu chocolate. Assim, aqui no Rio Grande do Sul, normalmente, né, tu tem esse tipo de indústria que compra as matérias-primas do cacau. Mas, por exemplo, na Bahia, no Amazonas, se conhece empresas que processam desde a amêndoa que são as empresas mais antigas. Né? Não necessariamente. Mas assim, muitas daquelas empresas que eu te falei antes ali que querem a identidade do cacau. Do cacau de origem. Aqui no estado tinha uma empresa um tempo atrás que estava fazendo esse processamento a partir da amêndoa. Porque queria ter o controle, né, de toda a cadeia, digamos assim. Porque se tu compra o líquor de cacau, ele vem de amêndoas de várias partes do mundo, digamos assim. Sim, pode ser que seja aqui do Brasil, de Gana, Costa do Marfim, Equador, né, é um commodity, está misturado. Claro, porque essa indústria que beneficia, a produção do cacaueiro aqui não atende a demanda. Então, essa indústria que beneficia vai buscar, então, vários, enfim. Então, quem produz o chocolate, se quiser um chocolate de qualidade mesmo, vai partir para tem o controle da origem, vai partir para esse outro mercado. Sim, e aí o chocolate se torna um pouco mais caro, né? O processo é bastante oneroso, parece, né? Bastante. São equipamentos muito gigantes. Então as pessoas precisam dar bastante valor pro chocolate, né? Que consomem. Certeza. Porque a história dele, né? A produção dele é bem... É cheia de cuidados. Cheia de cuidados, realmente. Então o chocolate por isso que é paixão nacional, né? É uma paixão. É uma delícia. Né? E existem muitos chocolatras, né? Realmente. É um produto que dificilmente a gente acha alguém que não gosta. Não gosta, é difícil mesmo. E então, quando a massa do cacau, né, o líquor de cacau, chega na indústria de chocolate, vai produzir o chocolate, como é que acontece depois? Como é que é o processamento do chocolate mesmo? Cada empresa tem, digamos, as suas formulações, né? Existe uma base que é da legislação, onde todas as empresas devem seguir, né? Seguem, porque senão não é chocolate. Sim, não é chocolate, né? Que diz que o chocolate, digamos, escuro, ele tem que ter no mínimo 25% de sólidos de cacau. Isso significa de onde vem, né, Milena, os sólidos de cacau? Do líquor ou massa de cacau, da manteiga de cacau e do pó de cacau. Também pode ser utilizado na formulação. O chocolate escuro ele vai ter no mínimo 25% de sólidos. Então, lá, né, cada empresa vai formular o seu chocolate da maneira que achar melhor e vai respeitar esse mínimo de percentual de sólidos entre manteiga, líquor e pó de cacau. Já o chocolate branco, né, que algumas pessoas dizem que não é chocolate, ele tem que ter, pela legislação, né, que vale hoje em dia, no mínimo 20% de sólidos de cacau, provenientes então da manteiga, né, a manteiga de cacau. Essa é a fonte de sólidos do chocolate branco. Então ele é chocolate. Ele é chocolate, sim. De acordo com a nossa legislação. E cada país tem a sua legislação. Isso, né? Pode variar. Pode variar. Mas a tendência é essa, né? E óbvio, assim, as empresas, elas atendem esse mínimo e ultrapassam. Por exemplo, tu tem um chocolate, né, ao leite. Então, o chocolate é uma mistura. Acho que a gente pode começar por aí, né? Dá pra o chocolate é uma mistura
basicamente de licor de cacau, manteiga de cacau e açúcar. Né? Aí, claro, se é um diet, não vai ter o açúcar, vai ter um edulcorante, mas assim, basicamente é o licor, a manteiga e o açúcar. O que acontece? Eu quero formular um chocolate ao leite, né? Então eu vou agregar essa mistura base, o leite, normalmente utilizado o leite em pó. Eu quero fazer um chocolate que não tem leite. Então, mas eu não quero que ele seja assim muito forte em sólidos de cacau, né, com alto teor. Então eu vou usar talvez um extrato de soja para dar uma balanceada na minha formulação. Além disso, eu aplico emulsificantes, né? O mais conhecido deles é a lecitina de soja e também existe um outro que é o PGPR. Eles atuam na melhoria da mistura, né? E também nas propriedades reológicas da massa de chocolate, que são a fluidez, né? Viscosidade, enfim, eles aumentam a fluidez, né? Ou diminuem a viscosidade da massa, fazendo com que seja possível trabalhar ela em formas, né? Depois, na fábrica, a forma de barrinhas, a forma do bombom, enfim. Senão seria muito difícil fazer essa etapa do processo sem os emulsificantes. Eu também posso aplicar na formulação, né, um ingrediente que é bem utilizado, é o aroma, né? Normalmente é um aroma de baunilha, a vanilina, né, que a gente chama, ou idêntico ao natural, ou artificial, enfim. Mas ele corrige um pouco dessa questão, né, que tu pega vários tipos de amêndoas, enfim, e aí precisa dar uma arredondada um ajuste no sabor, fino. Um ajuste fino no sabor final e normalmente se utiliza o aroma de baunilha. Só uma curiosidade que acredito que o pessoal de casa tenha, por que o chocolate fica branco? Principalmente porque guarda, muitas pessoas querem que o chocolate dure mais tempo e guardam na geladeira, ou até porque ele deu uma derretidinha, aí coloca lá na geladeira e ficou esbranquiçado. Por que ele fica esbranquiçado, Samantha? Colocar chocolate na geladeira é um crime. Assim, são dois defeitos, né, que a gente chama na área do chocolate. O primeiro é esse ligado à temperatura. Então, o chocolate ele derreteu, né? Porque para derreter também não precisa muito, né? Acima de 22 graus ele já começa a derreter. A manteiga de cacau, o ponto de fusão dela é próximo a isso. Então, é o que faz o chocolate derreter, né? Se a gente segura um pouco na mão, a gente já percebe nossa temperatura 37, 36, né? Imagina, é muito mais do que precisa para ele derreter. Então, se trabalha na indústria do chocolate com temperaturas controladas entre 18 e 22 graus. O intuito disso é dar condições, né, para que ele fique, digamos assim, perfeito, dentro das características que a gente espera. Mas, às vezes, a gente leva o chocolate para casa e acaba pegando uma temperatura mais alta e acaba ficando esbranquiçado. Ou coloca na geladeira e acaba ficando esbranquiçado. Então, o que acontece é o seguinte. A manteiga é uma gordura, né? A gordura, ela costuma ser mais leve que outras substâncias, né? O óleo na água, o óleo fica sobrenadante. A água fica embaixo. A mesma coisa acontece com chocolate. Na competição ali da mistura, né? Do licor de cacau, do açúcar, do leite, enfim, a gordura é mais leve e ela tende a migrar para a superfície. Até por isso que é usado lecitina de soja para homogeneizar, né, para não ter a separação, né? É isso. E o que acontece então, né? Quando o chocolate, por ser uma mistura homogênea, uma emulsão, no momento que ele sai da característica dele, que é estar entre 18 e 22 graus, essa emulsão ela pode ser rompida, ela pode se quebrar. Então é como se fosse, né, na nossa casa lá aquela maionese que desandou. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Ou seja, tu separa as fases da emulsão e a gordura migra para a superfície e fica o chocolate branco. Tem muito cliente, consumidor, enfim, que acha que o chocolate ficou mofado.
sabe? Então, é que já compra no assim, supermercado, abre e ele tá assim, tá branco, esbranquiçado. Né? Isso, porque ele derreteu, provavelmente depois ele cristalizou de novo. E também tem um outro fenômeno, este fenômeno da gordura migrar para a superfície é o Mas fat bloom. ele até, só um pouquinho, ele não precisa nem derreter até. Acho que só por ficar numa temperatura um pouco mais elevada ali, em torno então, dos 20 dependendo de graus. como ele vai cristalizar, né? Essa alteração é suficiente já para ele ficar. E quanto mais cacau ele tiver, mais evidente fica. É então muito difícil trabalhar um chocolate dark, esse 70%, né? Nossa, se ele derreteu ali um pouquinho, ele já vai ficar esbranquiçado. Tá, e isso para o pessoal de casa saber, então, ele fica impróprio para o consumo ou não? Não que ele não vai te fazer mal, né? Ele não é uma contaminação, não tem nada a ver com isso. Mas como ele perdeu as características, né? Então o sabor é outro, não é mais chocolate. Né? O chocolate é aquela emulsão. No momento que quebrou a emulsão, tu não tem mais chocolate. Tem outro produto. Né? Então ele não tem o mesmo sabor, ele não tem o mesmo aroma, enfim, ele modifica. Então se, digamos assim, alguém comprar no mercado, tá? Esse chocolate, abrir a embalagem e ele estiver nessas condições, esbranquiçado, a pessoa pode voltar e reclamar? Ela está no direito dela? Tá, porque o armazenamento do mercado ele tem que dar condições do produto foi não incorreto, se né? Com certeza. Isso aí. E a indústria precisa cobrar do supermercado, né, para que tenha então um armazenamento correto também, para não ter nenhum tipo de perda. Por isso, né, a gente já coloca nas embalagens, né, as condições de armazenagem. Então, no chocolate, se as pessoas começarem a observar, está escrito que ele tem que ficar armazenado entre 18 e 22 graus. Isso é fato. Isso aí. E também, assim, ó, Milena, tem uma outra questão que é o outro defeito que também deixa o chocolate esbranquiçado, que é o sugar bloom. Então, é quando o açúcar migra para a superfície. Esse defeito está mais associado à umidade do ambiente. Então, às vezes, né, o lugar é muito úmido. O chocolate ele não gosta de umidade. Ele, nessa condição dele pegar umidade, o açúcar pode migrar para a superfície. E também fica E aí também fica. É muito difícil, olhando para o produto, identificar se foi um ou outro, se tu não acompanhou o problema. Tá? Mas as análises são microscópicas, daí existe como saber quem migrou para a superfície, né? Qual substância, se foi o açúcar ou a gordura. Mas assim, a olho nu, se a gente não souber que aquele chocolate pegou umidade ou que ele pegou uma temperatura alta, fica difícil de descrever qual é o defeito que ele tem. Mas, de qualquer maneira, também nas embalagens dos produtos de chocolate está escrito que eles têm que ser armazenados numa umidade relativa, né, um ambiente com umidade relativa abaixo de 65%, 70%. Sim. Então, por exemplo, nas lojas, né, especializadas em chocolates, a vitrine tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes o sol bate, entra e aí o produto já vai perdendo qualidade. Com certeza. Então, o controle de qualidade, né, precisa ser bastante intenso também, né? E continuando, então, o processo, como é que o chocolate é produzido? Bom, então ele chega, digamos, esses ingredientes, né, a partir da massa de cacau, da manteiga de cacau, às vezes o pó, leite, enfim, ele passa por um processo que a gente diz que é o refino e a conchagem, né, digamos assim. Ou eles têm ordens distintas às vezes. Começa pela conchagem, passa pelo refino. Isso depende muito da empresa, indústria. O tipo de equipamento que a empresa tem. Sim. Né? Então, assim, eu trabalho em empresa que começa pela conchagem e também trabalho com outra empresa que começa pelo refino. Depende do tipo de equipamento. Né? Isso não altera em nada o produto final. O final tem que ser... existe um padrão de qualidade, digamos, para o refino que tem que ser atendido,
independente se ele começou no início de primeira etapa ou de segunda etapa, né? E a mesma coisa a conchagem. Sim. Então, tu vai atender, né, a qualidade do produto que tu quer chegar, independente dessa ordem. Mas, né, de um modo geral, a maioria começa pelo refino. Pelo refino. Não é uma regra, né, mas a maioria começa pela etapa de refino. Bom, a conchagem é uma mistura, né, um equipamento grande, onde as matérias-primas são misturadas. E por que é o nome conchagem? A concha, né? Concha. Ela tem, assim, uma camisa, digamos, né, onde passa por um aquecimento, e a função da conchagem é retirar a umidade dos ingredientes, porque é mínimo, mas tem, e a acidez do líquor. O líquor, se a gente for consumir o líquor, é extremamente amargo, né? Praticamente assim, tem pessoas que gostam, até porque ele, né, é altamente rico em antioxidantes, mas assim, é bem difícil para o nosso paladar brasileiro, que adora um chocolate ao leite, consumir o licor puro. Mas assim, a nível de experiência, a gente experimenta, né, então ele é extremamente ácido, e essa acidez ela precisa ser removida. No produto final não tem essa acidez. Tá? E então a conchagem, né, ela é responsável por isso, por remover através da evaporação, né, aquela mistura aquecida, e a acidez do líquor ela é volátil, então ela é recolhida, né, e digamos assim, ela sai da massa, né, ela não faz mais parte da outra etapa do produto. Uhum. E o refino, ele fica, digamos assim, circulando entre concha e refino, moinho o refinador, né? Até que ele chegue numa granulometria que o padrão, digamos assim, né, ali açúcar, líquor, leite, é dito 21 micras. Seria um que é o tamanho, né, para o pessoal de casa entender, o tamanho da partícula, né? E assim, e para entender um pouquinho melhor ainda, né, porque isso é muito químico, físico-químico, quando experimento um chocolate, eu não posso sentir nada na minha língua. Tem que ser super cremoso. Super. Eu não posso sentir o que eu acho que é o açúcar ou o cacau ou, né, a única coisa que a gente pode sentir é se ele recebeu adição de amêndoas. Mas aí, né, não tem a ver com a granulometria. Ele não pode, eu não posso sentir grânulo nenhum, pedacinho nenhum na minha boca. Senão, esse chocolate foi mal refinado. É um defeito também, tá? E após, digamos assim, né, esse chocolate ele vai para tanques, onde ele vai ser armazenado a uma temperatura aí média de 40 graus, podendo ser um pouco mais, né? O branco a gente tem que ter um certo cuidado, porque se ele tiver armazenado acima de 45, 50 graus, ele já pode começar a caramelizar, que ele fica com aquela cor escura, né? Tipo assim, o auge seria o doce de leite, né? Que ficou caramelizando, então ele escurece. Tu não quer isso no teu chocolate branco. Quanto mais clarinho ele for, melhor, né? E então, depois dessa armazenagem no tanque, a gente vai definir o que vai fazer com ele, né? Ou ele vai ser usado para barras, bombons, né? Casquinhas de ovos, enfim. Ou ele vai ser usado para produção de recheios. Então, a diferença, né? Se a gente for utilizar ele para as barras, bombons, casquinhas, né? Os produtos que a gente chama de moldados, eles vão para uma forma, eles depois passam por um Agora processo que está chegando a Páscoa, né? Então, os ovos, os coelhos, né? Que tem todo aquele formato. Esse chocolate que estava nesse tanque, né, a 40, 45 graus, ele precisa passar por uma etapa que chama temperagem. Então, a temperagem, ela é também um pouco mais assim, né, físico-químico, mas vamos lá, me ajuda. Nessa etapa, basicamente, o chocolate vai ser resfriado sob agitação.
Se a gente não tem uma máquina, se a gente está fazendo a temperagem em casa, nós vamos pegar um mármore, né? Um granito, mármore, e a gente vai ficar mexendo naquele chocolate, controlando temperatura. Até as donas de casa costumam, né, fazer uma coisa que a gente não pode fazer na indústria, que é botar na boca, porque no momento que ele perde 10 graus, a gente sente ele geladinho, porque a nossa temperatura é 37. E ele vai chegar ali a 20... 29, 30, então dá uma sensação assim gelada. O pessoal antigamente usava isso como parâmetro, hoje em dia é totalmente proibido, é termômetro para tudo que é lado nas fábricas, né? Então isso é uma coisa antiga, né? Uma metodologia de casa, assim. Mas se a gente não tem a temperadeira, que é o equipamento para essa etapa, a gente vai resfriar ele e vai monitorar a temperatura. E qual é o principal objetivo de temperar o chocolate? A gente sabe que é para esses que vão ser moldados, né? Mas por quê? A temperagem, ela é interessantíssima, porque assim, quimicamente falando, a manteiga de cacau, ela tem várias frações, né? Digamos assim, configurações químicas. Nesse processo de resfriar sobre agitação, a gente faz com que a maioria das moléculas fique com a chamada configuração beta, que é específica para o que eu quero de resultado final no chocolate. Sim. Que seria, após esse meu produto estar com essa característica, com a configuração beta da manteiga, ele vai passar por um processo de resfriamento e ele vai contrair e vai soltar da forma, vai ter brilho, vai ter o snap, que é eu quebrar a barra e dar o barulhinho, aquele, né, snap. Aquilo é uma característica de qualidade também. Então, a temperagem para esse tipo de produto moldado, ela é um processo A questão da temperatura, né, no derreter na boca também. Também. Sim. Se está mal temperado, vai gerar uma série de defeitos. O chocolate fica opaco, a barra não vai ter o snap, que é muito interessante que tenha. Ele vai ficar esbranquiçado talvez mais rápido, porque ele não temperou bem. Sim. Então aquela manteiga não ficou toda na configuração, né, química que tinha que ficar. Então ela é uma etapa, a temperagem é uma etapa crucial na produção desses chocolates moldados. Sim. Com certeza. E para os outros, então? Para o recheio, já não é importante. Para cobertura. Porque aí eu não vou precisar, né, soltar ela de uma forma. No recheio não vou observar brilho, então ela não é necessária. A parte do chocolate que é utilizada, né, nos recheios, ela não passa por temperagem. Depois, pula uma etapa, né? Então, pula uma etapa. Vai misturar outros ingredientes aí, né? Os recheios, eles são assim muito amplos, né? A formulação de recheios é imensa. Tem muitas variedades, digamos assim. Após a temperagem, Samantha, qual é a próxima etapa? Bom, aí a gente já chega no final, né, digamos assim, desse produto aí moldado, que seria a última etapa, a cristalização, né, chamada cristalização, onde esse chocolate que estava em um tanque a 40, 45 graus, foi resfriado a 30, 29 graus, sob agitação, passando pela temperagem, ele vai para uma forma, né, vai ser moldado e vai passar por um túnel de resfriamento. Normalmente o túnel vai trabalhar ali entre menos 12 e menos 8 graus, e aí esse chocolate vai sofrer essa contração, né, que vai fazer soltar, vai solidificar, vai soltar da forma. E porque para ele soltar da forma, ele diminui um pouquinho de volume, né? Sim. Isso tudo é temperagem e cristalização, um processo complementar. E eu já tenho o meu produto, digamos, pronto para embalar. Seria o final dos moldados. Né? Certo, então a gente já vai para a embalagem, né, e o armazenamento. Isso aí. E no caso dos os outros produtos, os recheios, né, as coberturas. Aí também armazenamento, depois uma Mas dosadora, não passa pela cristalização? Não. Normalmente um recheio, ele fica maturando assim de um dia para o outro, né? Ele fica guardado numa câmara de resfriamento.
tu mistura o recheio, não vi ainda utilizar direto ele. Tu faz a mistura, coloca ele, né, numa câmara de maturação, que a gente chama, e aí utiliza 1, 2 dias depois, assim, algumas horas depois. Ele precisa cristalizar também, mas ele não passa por um túnel, né? Aí vai ser mais, assim, ligada à textura do recheio, esse outro processo, digamos, né? Mas, de um modo geral, assim que funciona. E quem sabe num próximo programa, né, a gente possa falar da produção do bombom, né? Com certeza. Porque aí vai... Tem, né, vários tipos de bombons, várias técnicas, é bem interessante também. Os recheios mais variados possíveis. Com certeza. Né? Mas para Páscoa, já sabemos como é feito, então, o ovo de Páscoa, Com né? certeza. Os coelhos, os ovinhos. Né? A gente chama essas figuras ocas, né? Figuras maciças. O coelhinho, né? Diz pra nós aí como é que é feito o chocolate, o ovo de Páscoa com recheio. Com recheio. Com recheio. Olha, que tá bem alta, né? Uma tendência. Tem ovos com recheio, tem ovos de corte, né? Ovinho de colher, enfim. É uma tendência de uns anos já. Isso, e depois que ele solta da forma... Faz a casca, né? Depende também muito do porte da indústria, mas assim, aqui próximo de nós, onde são as indústrias mais artesanais, muito dos ovos são dosados à mão, né? Então ele recebe um recheio, né, que tem ali uma base de chocolate, frutas secas, sementes, as nozes todas, né? Nozes, pistache, cremes, frutas vermelhas, enfim, é uma infinidade de possibilidades. E onde, então, esse recheio ele é dosado e depois é coberto normalmente com uma camada de chocolate. E tá feito, digamos assim, né? Uma delícia. Uma delícia. O ovo recheado. Realmente. Ovos de corte também, é preparado recheio, né? E aí a ideia do ovo de corte é você pegar uma faca e cortar ele em fatias, né? É muito interessante. Textura mais firme, né? Mas não dura como a do ovo da casca. Se for cortar, vai quebrar. Isso. Né? Ele não tem essa característica, bem interessante, né? Mesmo. O ovinho recheado, né? Que a gente diz o ovo de colher, né? Aí você tem ele mais molinho, né? Menos, digamos assim, mais fluido, para que eu possa pegar uma colherinha, né? Então tudo é o trabalho do desenvolvimento de recheios, daí o balanço dos ingredientes que vai fazer com que fique mais ou menos, né? Aí entra a engenharia de alimentos, entra né? Entra a engenharia. O balanço dos ingredientes para tornar, então, ele dessa com a forma, né? Com a que a gente quer, desejada. Né? Uma textura mais firme, menos firme, enfim, é tudo química. É, tudo química mesmo. Bom, espero que vocês de casa tenham gostado. Eu adorei minha conversa aqui com a Samantha. Samantha, nossa, ensinou muito, muito. Fiquei bem feliz com a tua presença aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, nossa, estou aqui me sentindo muito especial. Mas você é? Somos. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se vocês têm ainda alguma dúvida sobre o assunto que foi tratado hoje, ou ainda algum outro assunto, pode deixar o seu recado no Face da TV Cidade Farroupilha, ou então no WhatsApp, né, da TV, que é o 054 99600014. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.